Graças a Deus, irmãos. Quero refletir um pouco com vocês sobre o texto de Gênesis 3, de 1 a 7. A Escritura diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele abrires, comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos em ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bom, irmãos, o que eu quero refletir com vocês hoje é sobre a seguinte tese: como a tragédia humana começou? Como a tragédia humana começou? Então, irmãos, compreender o que aconteceu nessa narrativa, não é? Nessa narrativa é uma narrativa histórica, porque de fato e de verdade houve uma queda, houve um primeiro casal, Adão e Eva. Mas nós chamamos de narrativa histórica etiológica, porque a etiológica vai dizer, vai falar sobre o nascedor, o nascimento, ou seja, como começou a história da desgraça humana, como começou a história do pecado, como começou a história de tudo que é ruim, como é que começou a história de tudo que não presta, certo? Do pecado em si. Então é por isso que se é dito como narrativa histórica teológica, tá bom? Então é fundamental nós percebermos o que o pecado fez com a humanidade. Importante também é sabermos que o pecado, sem a assistência da graça de Deus, diante das tentações, não é, ele gerará a queda do homem. Então a gente vai também estabelecer e vai perceber que a graça de Deus, se ela não atuar preservando o homem, libertando esse homem, o homem vai cair sim no pecado. E também a ideia de saber que Satanás é ardio e que ele não brinca em serviço. Com a graça de Deus, vamos compreender, irmãos, esse texto, né? Trabalhar um pouquinho aqui. Bom, irmãos, como eu falei, nós temos uma narrativa teológica, uma narrativa que fala do começo, certo? É o começo de uma história, o começo de uma situação, o começo de uma realidade, tá bom? Ou seja, é uma narrativa que fala sobre a tragédia do primeiro casal e, por conseguinte, de toda a humanidade. Uma narrativa real, como eu já falei, onde temos a participação de dois personagens principais, né, e um que entra em cena no finalzinho da narrativa. Se vocês observarem, os dois principais aí são a serpente e a mulher, e o que entra no finalzinho da nossa narrativa, no verso 7, é o homem. Satanás é descrito de forma zoomórfica. Então, deixa eu estabelecer uma coisa aqui. Existem linhas de interpretação desse texto que vai dizer que isso aqui era uma cobra, de fato, de verdade. E que essa cobra, de alguma forma, foi possuída por Satanás, certo? Já vai existir outras narrativas que vai descrever um ser estilo reptiliano. Satanás se mostra em formato de cobra, tá? E também vai ter outra linha que vai descrever isso aqui como uma descrição zoomórfica. O que quer dizer isso? Quer dizer que, de verdade, Satanás esteve presente no Éden, só que Moisés descreve-o não como um ser, mas descreve-o numa linguagem zoomórfica, numa linguagem animal. Aqui, identificando ele como sendo serpente ou cobra, né? Certo, irmãos? Serpente, melhor dizendo. Em outros textos, você também vai ter esse mesmo uso, esse recurso literário, quando a escritura também o identificará como sendo leão. Então você tem uma linguagem zoomórfica. Já no Apocalipse, nós teremos uma descrição teriomórfica, identificando como sendo dragão. Sabe? O Senhor Jesus também tem o uso de linguagem zoomórfica referindo-se a ele. Cordeiro, entendeu? Leão. Então, a linha que nós vamos seguir aqui é a linha de uma descrição zoomórfica, tá bom? Satanás é descrito de forma zoomórfica como sendo uma serpente. Por que é que o texto faz isso?
Aí é necessário nós compreendermos lá o contexto da época, né? É necessário fazermos uma aproximação histórica para que possamos compreender o significado da serpente no mundo do Antigo Oriente Próximo. No mundo bíblico, as cobras simbolizam muitas coisas, mas aqui o ato de que ela está representando o caos, entendeu? Se torna perceptível pelo uso do zoomorfismo, melhor dizendo, serpente. Ele é malévolo e mais sagaz que Adão e Eva. É interessante também aqui o uso da serpente. Por que não foi usado leão? Porque se você observar nessa narrativa, a narrativa vai estar girando em torno em cima da fala de Satanás em relação a Eva. Uma fala que é um sofisma, contém elementos de verdade, elementos de mentira. Ele vai sofismar. A própria Eva também vai introduzir na sua resposta elementos que não faz parte da proibição original de Deus. Então, nada melhor do que você descrever esse ser mentiroso, ardiloso, como fosse uma serpente. O caso da ideia da língua, que é dobre. Tá? Satanás é malévolo, mais sagaz que Adão e Eva, e ele usa a habilidade de argumentar para introduzir confusão. Ele é inteligente. No seu discurso, ele introduz distorção sobre a fala de Deus, enfatizando o porquê Deus tinha proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, insinuando que Deus não queria que eles tivessem conhecimento e dessa forma ele insufla o ego de Eva, levando ela a pecar e por extensão também Adão. Bom, irmãos, dito isso, uma pergunta, né? Será que os nossos versos nos falam sobre como começou a tragédia humana? Sim, irmãos, fala assim. E pela graça de Deus eu quero trabalhar com os irmãos um pouquinho sobre isso, né? Então veja só. Como primeira divisão do nosso texto, vai do verso de 1 a 5, eu quero trabalhar assim forma, né? Como é que começa? Né? Começa com um diálogo entre Satanás e a mulher. Então, a tragédia humana começa com um diálogo. Certo? Então observe, irmãos, que Satanás no texto é identificado como serpente, né? Vocês podem observar aí no verso 1, onde é dito: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Só que observa também que lá em Apocalipse 18, 12 e 9, abram aí as escrituras, por favor, irmãos. Apocalipse 12, 9, nós temos o seguinte, observem aí. 12, 9. E foi expulso o grande dragão, linguagem estereomórfica, a antiga serpente, linguagem zoomórfica, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então, aquilo que eu falei. O uso da linguagem zoomórfica e teriomórfica. Zoomórfica quando atribui uma qualidade do animal a um ser humano. E teriomórfica quando atribui qualidade de fera. Tá? No caso aí não a um ser humano, mas a um ser que existe de fato e verdade. Não ser mítico, mas que existe de fato e verdade. Então, olha só. Satanás começa a conversa com a mulher. Observa que é ele que puxa a conversa. Irmão, perceba como ele começa a sua fala. Ele diz o quê? É assim que Deus disse. Vamos lá. Como é que ele sabia da fala do Senhor? O texto não nos informa. Mas é óbvio que ele sabia, porque ele fala da seguinte forma: o Senhor deu, aqui ó, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Veja só, bora analisar uma coisa cá. Será que é verdade isso, que Deus disse que não era para comer de toda a árvore do jardim? Veja aí em Gênesis 2,17. A fala do Senhor, quando o Senhor Deus criou Adão. Ele irá dizer: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Mas se você observar no 16, é dito: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então observa, Satanás começa dizendo da seguinte forma: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele inverte, Deus não tinha dito isso. Deus tinha proibido o comer de uma árvore, e não de qualquer árvore, certo? E a mulher responde, todavia sua resposta não está totalmente de acordo com a fala de Deus. Por quê? Porque qual é a resposta da mulher? Observe o verso 2 e 3. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Observa, volta novamente para 2,17. Qual é a proibição de Deus? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Aqui não se fala de tocar, certo? Não se fala de tocar, se fala somente de comer, tá bom? Então observa, o texto fala em comer, mas não menciona tocar. Veja a fala de Satanás. Volta novamente para o texto de Gênesis 3. Observa porque ele é o pai da mentira. O que é que ele diz no verso 4? Então a serpente disse à mulher. Perceba, há uma fala de Satanás, há uma resposta da mulher. Na fala de Satanás há uma linguagem de confusão. Na fala da mulher há um acréscimo que não faz parte da resposta original de Deus. Aí veja só o verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Então quando Satanás diz, é certo que não morrereis, ele está chamando Deus de quê? Ele está chamando Deus de mentiroso. Entendeu? Ele está chamando Deus de mentiroso. E observa aqui uma coisa bem interessante. Aí agora, ele precisa legitimar o porquê ele está dizendo que Deus estava mentindo. Veja aí o verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, lá do fruto, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja o argumento que visa legitimar o pecado de Eva. Veja só. Interessante uma coisa cá. Preste atenção no seguinte. É dito que ele não ia morrer. E é dito que ele ia ser conhecedor do bem e do mal. Mais uma vez, Satanás está juntando dois fatos. Uma mentira e uma verdade. Tá? Como assim? Uma mentira que ele disse que não ia morrer. E uma verdade porque no verso 22 do nosso capítulo é dito da seguinte forma. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Então, quando Satanás vai dizer aqui, ó, no verso 5, e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal, essa fala aqui, o próprio Deus, lá no verso 22, vai dizer. Certo? Agora, obviamente, esse conhecer o bem e do mal aqui é uma propensão a ter noção dos dois eventos. O único ser que conhece o bem teórico, praticamente, e o mal não prático, mas o mal como o contrário daquilo que ele é, e não poder se contaminar por ele, pelo mal, é Deus. Deixa eu clarear isso aqui. O homem só conhecia o bem. Quando o homem conhece o mal, ele se contamina. Deus conhece o bem na prática. Mas Deus também sabe aquilo que é o contrário da sua vontade. Mas ele não se contamina com isso. Certo? Então observa só a fala de Satanás em relação a Eva. Ele vai dizer algo que lá na frente o próprio Deus vai averiguar. Mas ele vai mentir ao ponto de dizer que eles não iam morrer. Certo? Então, pessoal, perceba, irmãos, o sofisma de Satanás. Ele negou que a mulher morreria, primeira coisa. Porém, ele não mentiu quando falou que aconteceria com a mulher em termos de conhecimento. Deus, por exemplo, no final, a razão de Deus expulsar é justamente essa. Deus não mentiu, Deus não desmentiu, melhor dizendo, Satanás nesse aspecto. A árvore do conhecimento do bem e do mal estabelecia uma divisão entre o Criador e a criatura. Isso é importante. Por quê? Porque, se você observar o Gênesis 2, antes da queda, o Senhor Deus vai colocar, de forma bem interessante, vai colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal, que apontava para uma realidade, caso houvesse desobediência, e apontava também para outra realidade, caso houvesse obediência. Certo? Observa que havia, conforme o próprio texto de Gênesis 3 fala, uma árvore, certo? Uma árvore, no próprio Gênesis 3, certo? Ou a árvore da vida, o Gênesis 3:24. Então, você tem aqui 4 pontos bem interessantes. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que sendo desobedecida a ordem de comer ela levaria a um lugar. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que se por acaso a ordem fosse obedecida, não se comesse dessa árvore. Entendeu? Eles continuariam em comunhão, experimentando sim da árvore da vida, porque observe que a proibição que Deus dá lá em Gênesis 2:17,
só é de comer de um tipo de árvore, pressupondo que a árvore da vida eles comiam, porque a árvore da vida tem um caráter sacramental de que simboliza vida com Deus, certo? E no momento eles não tinham pecado, então eles celebravam, eles comemoravam isso, essa vida com Deus. Mas é interessante que quando não é feito o correto em relação a essa árvore do conhecimento do bem e do mal, eles são expulsos. A ideia de eles não ter acesso à vida, que eles não gozariam mais comunhão com Deus, tá? Interessante também que a gente vai saber que no próprio texto, né, do Gênesis 3:15, certo? O próprio Deus estabelecerá a antítese. Ele vai dizer que alguém virá, que esmagará a cabeça da serpente, certo? Mas é a antítese ali, não é? Dos descendentes da serpente e desse descendente aqui, e consequentemente do seu corpo, que é a igreja, os eleitos de Deus. Que é justamente a questão de filhos de Deus e filhos das trevas que permeiam a história toda da redenção, tá bom? Que permeia a história toda da redenção, que vai de Gênesis 3, não é? Em Gênesis 3 você tem a queda, não é? Mas Gênesis 3 você tem o anúncio do proto-evangelho, que já começa a se concretizar, materializar assim, em Gênesis capítulo 4, e vai até o Apocalipse 20, onde haverá o julgamento de todas as coisas. E você tem no Apocalipse 21 e 22 a descrição de como vai ser o último estágio, que é o estágio de redenção. Então você tem a escritura, você tem a criação, Gênesis 1 e 2, que é da Gênesis 3, Gênesis 4 até Apocalipse vem da história da redenção toda, e Gênesis, Apocalipse 21 e 22, a história da consumação, novos céus e nova terra, tá bom? E é interessante, né, que você vai ter lá a árvore da vida, como você tinha cá. Então você tem um retorno, é um link que liga a escritura toda. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal estabelecia uma divisão entre o Criador e a criatura. O Senhor conhece o que é o mal, porém não pratica e nem é contaminado por ele. Esse conhecimento aí, obviamente, é teórico, porque Deus sabe aquilo que é contrário a ele. Tá? Em Deus, Senhor Deus, o conhecimento de Deus ele é tanto livre quanto necessário. Tá bom? Ele é livre, que Deus poderia decretar qualquer coisa, mas Deus escolheu decretar algo. Então esse algo é necessário para o seu plano. Tá? O problema é que toda criatura, quando tem contato com o mal, além de praticá-lo, se contamina com ele. Tá bom? A mulher aceitou no coração a proposta de Satanás e obviamente caiu. Então, irmãos, o que é que a gente aprende, né, desses primeiros versos aqui, que a gente está trabalhando, né, esses 5 primeiros versos aqui? O que é que a gente vai aprender aqui? Né? A gente aprende, irmão, que Satanás é astuto, certo? Não é à toa que em linguagem zoomórfica ele é descrito como serpente. A ideia da língua dobra e da língua cortada da serpente. Veja lá Apocalipse 12:9. Satanás sabe usar a linguagem para gerar dúvidas. Ele questiona a ordem de Deus, gera dúvidas se ela é autêntica. Tá? Satanás usa de sofisma. Ele mistura a mentira com a verdade em seu discurso e faz isto com a intenção de confundir. Se você não estiver ancorado na rocha, você vai cair. Infelizmente, nós temos irmãos, né, que acabam caindo em sofismas, entendeu? De Satanás. Tá? Bom, irmãos, vamos andar mais um pouquinho para a gente entender como é que começa a tragédia humana. Eu quero agora ver com vocês o verso 6, e eu quero considerar nesse verso da seguinte forma: a conversa levou a mulher a pecar e dar o fruto ao seu marido. Então observa, a tragédia humana começa com o diálogo progrediu, e agora você vai ter a execução da proposta que é feita. Entendeu? Da proposta que é feita, né? Ou seja, há um diálogo para que a mulher ela visse agora o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal de uma forma contrária àquela que até o presente momento ela via, ela tinha noção. Tá? Então o verso 6 vai dizer da seguinte forma: vendo a mulher, observa aí, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, observe uma coisa aqui, irmãos. É óbvio que esse vendo aqui, entendeu? Não é ver pela primeira vez, porque Eva via, Adão também via. O Senhor Deus, quando pôs essa árvore, identificou-a para Adão, e consequentemente Adão também identificou-a para sua mulher, certo? Então, veja bem, o que é que o verso nos ensina? Primeiro, a mulher olha para aquela árvore com um olhar diferente.
Tá? Isso é bem interessante, né? Porque às vezes a gente imagina que o pecado ele está somente na materialização. Mas só há materialização porque o pecado já foi concebido no coração, ou seja, já está no coração algo certo para se pecar, certo? Algo certo para se pecar. Então observa, a mulher olha para aquela árvore com um olhar diferente, certo? Vê só, o que é que o texto vai dizer? Percebe que é boa para se comer. Ou seja, o fruto não é mais proibitivo, né? Aliás, agora é chamativo. Então não tem mais aquela ideia de fruto proibido, não, agora é fruto chamativo. E por que é chamativo? Veja como veja só como o texto descreve esse novo olhar da mulher. Ó, o fruto agora se tornou agradável aos olhos. Agora, de forma clara e escancarada, o fruto se torna a porta de entrada para outra situação. Tá? O texto fala sobre dar entendimento. Veja só o que o texto vai dizer. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, entendeu? Agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Por que árvore desejável para dar entendimento? Por causa daquela proposta que Satanás tinha dito. Daquilo que Satanás tinha dito no verso 3, no verso 5, melhor dizendo. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Então observa, existe uma proposta aqui que Eva aceitou. E eis porque ela olhou para a árvore de forma diferente e percebeu que dava para se comer aquele fruto, certo? E obviamente ela desejou aquilo que Satanás tinha dito, ok? Que era a entrada para outra situação. E é interessante que esse desejo para ter conhecimento parte do seguinte pressuposto: o que nós sabemos não é o suficiente. Por isso que Deus, como um Deus egoísta que Ele é, impediu de nós termos esse conhecimento. Mas eu quero esse conhecimento agora. Tá. Eu quero esse conhecimento agora. Então, pessoal, irmãos, qual é o entendimento, né? Como eu já falei, aquilo que Satanás falou, o de ser igual a Deus, foi o suficiente para que a idolatria brotasse no coração de Eva. Tá bom? E uma pergunta é feita, né? Como um ser que foi criado sem a natureza pecaminosa pode gerar tal desejo? A nossa confissão de fé, irmão, de forma sábia, no capítulo 4, seção 2, diz o seguinte: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea, com as almas racionais e imortais, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Observa aí. Além dessa escrita em seus corações, recebeu o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as suas criaturas. Por isso que não foi proibido eles de comer da árvore da vida antes do pecado. Tá bom? E a nossa confissão de fé, de forma muito sábia, fala isso aqui com essa possibilidade de transgredir. Então, irmão, voltando para o verso nos informa, né? O verso 6, que a mulher executou o que fora gerado em seu coração. Ela comeu. Veja que até esse momento Adão não fora mencionado. Observando aí. Ele só vai aparecer na narrativa não como alguém para impedir sua mulher. Ele não aparece na narrativa fazendo isso, chamando a atenção. Entretanto, ele aparece como um ser coadjuvante. E é bem curioso como é que a palavra de Deus descreve ele aqui. Submisso ao comando de Eva. O texto não aparece, Adão não aparece no texto chamando ela arrependimento e pedindo, não aparece. Ele aparece como sendo submisso e obedecendo ao comando de Eva. O texto diz que ela deu a ele e ele comeu. Veja a passividade aí. Adão, que tinha posto o nome nos animais, que Deus tinha dado ordem para que cultivasse e guardasse o jardim, Gênesis 2,15, aparece submisso ao comando de sua mulher. Veja isso aí, irmãos. Então, o que é que a gente aprende, né, nesse verso aqui, no verso 6? A gente aprende, irmãos, que a tentação precisa ser combatida, pois ela pode seduzir e enganar, como aconteceu. A gente aprende também que a tentação, quando não é combatida, cega e faz com que o homem deixe de ver o real perigo. Foi isso que aconteceu. E a tentação, por não ter sido vencida, gera o pecado. A questão toda não é você ser tentado. Todos nós somos tentados. O Senhor Jesus foi tentado. A questão é nós sucumbirmos à tentação.
como foi aqui com a nossa mãe, né, Eva. O que é que a gente aprende mais, irmãos, sobre a questão de como começou a tragédia humana? Vamos ver o verso 7? O verso 7 vai dizer: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que é que a gente aprende? Que tudo isso se consumou na desgraça de ambos. Algo que começou com diálogo, algo que foi materializado, agora resulta na desgraça. Tá? Verso 7. O que é que o verso nos ensina, irmãos? Eles, por fim, conheceram na prática o mal. Não é? Eles tinham a ordem de não fazer, então eles desobedeceram e também conheceram na prática o mal. O texto descreve isto pela expressão: abriram os olhos de ambos. Se sentiram indefesos, fracos, e isto que se quer dizer pela expressão percebendo que estavam nus. O Bruce Waltke, né, ele comentando, diz o seguinte: nudez geralmente descreve alguém despido de roupa protetora, e nu no sentido de ser indefeso, fraco e humilhado. Deuteronômio 28:48, Jó 1:21, Isaías 58:7. Com o senso de culpa e a perda da inocência, o casal agora sente vergonha em seu estado de nudez. Tá? Fazendo um investimento para si, tentaram de alguma forma prover alguma espécie de proteção para a sua vulnerabilidade. E é interessante isso, né? Porque eles, enquanto não pecadores, eles estavam nus, certo? Tinham recebido os mandatos, cuidavam de toda a terra. Eles, depois de pecarem, se perceberam nus, se perceberam indefesos diante de todo um mundo assustador. E esse mundo assustador, e esse mundo agora que gerava medo, certo? Só foi transformado nisso por causa do pecado. Então observa cá. Veja só o verso 7. Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Não é? E é interessante aqui, né, de que você vê, o homem, ele peca, essa criação se tornará, posteriormente, quando Deus dá a maldição, se tornará maldita por causa do homem. Mas observa que o homem tenta encontrar na própria criação algo que ele possa se sentir seguro. Tá? Algo que ele possa se sentir seguro. É interessante aqui que você não tem a ideia de se perceberam nus e chamaram Deus. Você não tem isso. Na própria continuação da narrativa, eles vão se esconder quando vão ouvir a voz de Deus. O senso, né? Que fizemos coisas erradas. Vamos tentar nos esconder através disso aqui. Talvez isso aqui seja suficiente para ele não nos ver. Tolo, né? Fazendo a vestimenta para si, tentaram de alguma forma prover alguma espécie de proteção para a sua vulnerabilidade. O Waltke, né, comentando sobre isto, fala: sua morte espiritual se revela através de sua alienação recíproca, simbolizada pela confecção de folhas de figueira para servir de obstáculo, e por sua separação de Deus, simbolizada por se esconderem por entre as árvores. Como se isso aqui os impedisse de eles estarem na presença de Deus. Tá? Isso aqui tem uma aplicação bem interessante, né, irmãos? Às vezes, quando as pessoas pecam, né, as pessoas tentam se esconder por trás de alguma coisa, e isso daqui elas usam para se justificar diante de Deus. Olha, eu fiz isso por causa disso, tá vendo? Ninguém vai se esconder diante de Deus, irmãos. Nem com folha de figueira, nem com nada. Sem o pecado, não se tinham vergonha. Nesse estado ideal, homem e mulher viam suas pessoas e sexualidade com integridade, e por isso não sentiam vergonha em sua nudez. Aqui sua nudez é uma imagem de fraqueza e confiança. Com a perda da inocência da queda, sentiram vergonha e tentação, e por isso precisaram proteger sua vulnerabilidade pelo obstáculo da roupa. Como pais federativos que eles são, né? O que quer dizer isso? Que Adão e Eva, as decisões que eles tomassem, passaria os resultados para todos aqueles que viessem deles. Por isso que eles são pais federativos. Tá?
Como pais federativos, ou seja, como pais da raça humana, sua decisão pela rebeldia e desobediência a Deus resultou em transmissibilidade do pecado para toda a sua descendência, com uma única exceção, que é do Senhor Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Todavia, todos os que nascem de um homem e de uma mulher, nós nascemos com o pecado original, que traz consigo a culpa e a corrupção. Então, o que é que a gente aprende aqui nesse verso 7? Que o pecado não trouxe virtude nenhuma, e sim vergonha, fragilidade, morte física, espiritual e eterna. O pecado desnuda o homem, mostrando que ele não é nada sem Deus, levando ele a um estado de miserabilidade. Por mais que o homem tente mudar sua situação com folhas, entre aspas, não poderá se esconder de Deus. Diante do Senhor, o homem está perdido por causa do seu pecado. Isso é, irmãos, como começou a nossa história, a história da desgraça, a história trágica da humanidade. No decorrer dessa narrativa, vocês vão ver o proto-evangelho, o anúncio do evangelho, quando Deus vai falar de forma graciosa que dos descendentes da humanidade haveria os descendentes da mulher, os eleitos, e também haveria os descendentes da serpente, os ímpios. Tá? Então aqui você tem a materialização do decreto de Deus que fora feito na eternidade, da eleição e da reprovação. Tá, irmãos? Então que o Senhor nos ajude a percebermos o quão importante é esse assunto. A Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a cada um e que cada um também esteja orando em casa uns pelos outros, pelos pedidos. Né? Os irmãos das congregações sabem que devem estar orando pelos seus pedidos e também pelos outros, uns aos outros, tá bom? Eu também vou estar colocando algumas músicas para a edificação dos irmãos. Que Deus seja convosco, que Deus vos abençoe e vos livre de todo mal, tá bom? Vamos orar? Nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor, por tua graça, Pai, que o Senhor seja misericordioso com os teus santos, teu povo, Pai, que o Senhor elegeu lá na eternidade, teu povo, Pai, que o Senhor anunciou no nosso texto aqui como os filhos da mulher. Pai, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa a tua igreja, ó Pai, protege teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe, irmãos.